Bem-vindos a mais um Diário do Climatério da G. Hoje é dia 10 de junho de 2025 e vamos falar sobre espiritualidade, menopausa. Há alguma ligação? Por que eu quis falar sobre esse tema com vocês hoje? Porque eu tenho tido algumas experiências e eu precisei fazer uma pesquisa depois de conversar com algumas mulheres se tem realmente algo envolvendo a nossa espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu quero dizer principalmente as nossas ancestrais. E qual foi a experiência que eu tive? Mas antes eu vou ler um mini resumo que eu fiz aqui para vocês, para que quando eu for dar o meu relato, vocês possam entender. Vou tentar, prometo, ser mais calma. A semana passada eu recebi um comentário num dos meus vídeos do YouTube de uma recém-chegada. Seja muito bem-vinda, viu? E ela falou assim: você fala rápido demais. Eu acabei de chegar no canal, mas você fala muito rápido. Eu prometo, eu juro pra ti, dona Terezinha, que eu tô tentando desacelerar, mas é que a pessoa começa a falar. Mas eu vou me atentar a esse detalhe. Cada vez que eu for acelerar, eu já pedi pra minha essência pra ela me lembrar: calma, vai devagar, respira. Vamos lá, deixa eu ler esse mini resumo aqui que eu fiz pra vocês. Ainda coloquei assim, título: mini pesquisa do Google sobre a menopausa e climatério. Foi o título que eu dei, a mini pesquisa que eu fiz. A relação entre a menopausa e a espiritualidade é complexa e varia de acordo com a cultura e as crenças individuais, ou seja, vai de pessoa para pessoa. Não é porque para mim ressoa que para você vai ressoar. Pode ser que eu leia tudo isso e você fale: a Gisele tá falando besteira, e quando eu der o meu relato você vai falar: tem alguma coisa a ver ou não? Vamos lá. Alguns estudos sugerem que a menopausa pode ser um período de profunda reflexão e desenvolvimento espiritual, enquanto outros apontam para a importância da espiritualidade na gestão dos sintomas físicos e emocionais associados a essa fase da vida. Pensando numa fase abençoada, pois é. Aspectos positivos e possíveis conexões e desenvolvimento espiritual. A menopausa, como uma fase de transição, pode levar as mulheres a questionar o seu propósito, valorizar a sabedoria e a experiência e a buscar conexões mais profundas com a espiritualidade. Práticas espirituais. Algumas mulheres encontram conforto e significado em práticas espirituais como meditação, yoga e atenção plena, que podem ajudar a lidar com os sintomas físicos e emocionais da menopausa. Conexão com ancestrais. Em algumas culturas, a menopausa é vista como um marco da vida da mulher, e as mulheres podem sentir uma conexão mais forte com suas ancestrais e com a história de suas famílias. Empoderamento. A menopausa pode ser um momento de empoderamento para as mulheres, à medida que elas aceitam as mudanças físicas e emocionais e se conectam com a sua força interior. Aspectos a considerar: mudanças hormonais e seu impacto na saúde mental. A queda hormonal durante a menopausa pode afetar o humor e a saúde mental, e a espiritualidade pode desempenhar um papel importante na gestão desses desafios. Grava isso aqui: a queda hormonal durante a menopausa pode afetar o humor e a saúde mental, e a espiritualidade pode desempenhar um papel importante na gestão desses desafios. Crenças culturais e religiosas. A menopausa é vista de diferentes maneiras em diferentes culturas e religiões. Em algumas tradições, ela é vista como um momento de purificação e renovação, enquanto em outras ela pode ser associada a sentimentos de perda e tristeza. Por que perda e tristeza? Estou ficando velha, vou morrer. Tem gente que pensa que a menopausa é isso e não é nada disso. Enfim. A importância do apoio social. O apoio da família, amigos e comunidade pode ser fundamental para as mulheres que estão passando pela menopausa, especialmente aquelas que estão enfrentando desafios emocionais ou espirituais. Em suma, a relação entre a menopausa e a espiritualidade é multifacetada e pessoal. Algumas mulheres podem encontrar um profundo sentido de significado e propósito durante essa fase, enquanto outras podem precisar do apoio adicional para lidar com os desafios físicos e emocionais. A espiritualidade pode ser uma ferramenta poderosa para a questão da saúde mental e para o desenvolvimento do bem-estar geral durante a menopausa. Por que eu quis ler esse mini resumo para vocês? Bom,
Todo mundo sabe que eu faço curso do Ho'oponopono com a escola Vida Runa de Valor, que tem o professor Lucas Radin e a professora Suelen Radin. E na última segunda-feira, foi na última segunda-feira? Eu acho que foi na última segunda-feira, se eu não estiver enganada, eles chamaram uma especialista em linguagem do corpo para trazer ali pra gente algumas explicações, né, de como o nosso corpo reage em determinadas situações da nossa vida. Por que ficamos gripados, por que desenvolvemos problemas de pulmão, e enfim, tantas outras perguntas que foram feitas. E eu fiz, óbvio, uma pergunta sobre o Ho'oponopono, uma pergunta sobre o climatério, porque é insano esse processo, né? E aí a professora, que foi convidada, ela ainda trouxe, ela falou, tem um porquê dessa raiva, desse sentimento todo, né, que tá vindo. Tem um churururuzinho ali. E enquanto eu fiz a pergunta para ela, que ela tava ali me respondendo, para me olhar, né, mais pro meu interior ali e tal, que não é só o que os médicos falam, pesquisar mais, olhar para mim e reconhecer em mim, a minha professora estava vendo eu falar. E depois nós tivemos uma conversa íntima, né, uma conversa num outro dia sobre um outro assunto que havia acontecido dentro dessa aula, e ela falou, Gi, toda vez que pelo Zoom, toda vez que abre a sala, pelo Zoom não, pelo link que eles mandam lá pra gente, porque é aula fechada, que abre a sala, você é uma das pessoas que ficam aparecendo no meu monitor. E sempre que eu te vejo, a impressão que eu tenho é que você nunca tá sozinha, não sozinha de pessoas físicas, mas parece que tem umas 50 pessoas atrás de você, e é como se você fosse a voz delas. E tudo isso que ela falou para mim ressoou muito, porque naquele dia exclusivo que nós tivemos essa conversa, foi essa sensação que eu tive. Eu levantei bem plena. Segundos, eu senti um negócio quente subindo, daqui para cá, assim, e eu já me virei. Já, falei, gente, não é possível. E aí eu comecei a ficar irritada, e aqui na minha cidade tá frio. Não pra mim, né, gente? Porque eu tô de regatinha, então pra mim não tá frio. Mas pra todo mundo em casa, o Paulo, que era o senhor, a gente chamava ele de pescador parrudão, porque podia estar o tempo que for, ele só tava de bermuda, sem chinelo e sem blusa, até ele andar sentindo frio, e eu não tô conseguindo sentir esse frio que todo mundo tá sentindo. Só que eu comecei a analisar a conversa que eu tive com ela, né? Porque eu entendi que ela foi usada pra me trazer a explicação dentro do que, pra mim, Gisele, ressoa. Que não é só o físico, né? Tem algo a mais ali espiritual ligado à minha ancestralidade. E quando a gente teve essa conversa de dia, tal, tudo bonitinho, quando foi de noite, antes de eu deitar, eu falei, é o seguinte, galera, eu falo assim mesmo com a minha ancestralidade, com a minha espiritualidade, porque eles são eu. Então, se eles são eu não preciso ter uma formulação, uma conversa cheia de pronomes que eu não estou acostumada a usar, até porque não seria eu. Então, eu jogo a real. Falei, é o seguinte, meu povo, sejam vocês quem for, mulheres da minha ancestralidade, se é 50, se é 100, se é 200, eu não sei quantas são. Mas eu entendi que eu sou a voz, que vocês nunca conseguiram ser devido a todo um antepassado. Ok, mas se vocês continuarem agindo com esse impulso que eu ando sentindo, eu vou acabar com a minha família, porque eu ando surtando, do nada. É uma raiva que a gente sente, do nada. E eu interpreto que todo sentimento negativo que se apresenta em mim é uma forma de eu olhar para mim, praticando o Ho'oponopono para limpar as memórias que eu estou compartilhando com as pessoas ao meu redor, que são ligadas às pessoas da minha ancestralidade. Isso é Gisele falando para vocês, beleza. Conversei com a galera ali de noite, falei, gente, eu preciso, vocês querem falar, vocês querem se expressar, vocês querem ser tudo que vocês não foram. Ok, me sinto honrada e agradecido por ter sido escolhida para que eu seja a voz. Mas vamos manter uma ordem aí? Vamos manter um equilíbrio, porque do jeito que tá, não tá dando. O fitoterápico que estava ajudando, ele me ajuda a dormir, mas eu ando suando de eu ter que trocar roupa. Eu ando perdendo a paciência, piscou, eu já mudei. Gente, não dá. Vocês precisam me ajudar. Se eu sou voz de vocês, e vocês querem se comunicar, querem me inspirar, querem falar, seja lá o que for, cara, vamos manter o equilíbrio? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam? Vamos manter esse equilíbrio? Gente, eu falo assim com a minha essência, eu falo assim com Deus, eu falo assim com a espiritualidade, é o meu jeito de me expressar, porque logo eu entendo que se eles são eu não preciso ter uma linguagem coloquial, uma linguagem, não preciso disso, tá? Por favor, né? Eu não vou ser hipócrita aqui pra vocês. Ai, meu joelho. Enfim, fui dormir. Quando foi no outro dia de manhã, levantei, a gente levanta às 6h40, né? Acordei às 6h30,
fui fazer meu Ho'oponopono, minha oração, não sei o que, 6h40, Paulinho, vamos lá, levantar para ir para a escola. Eu levantei da cama, já senti, gente, daqui para cá, assim, do peito pra cima. Falei, menos, galera, eu conversei com vocês ontem. Vocês querem se expressar, mantenham um equilíbrio. A gente precisa manter uma linha de comunicação, porque eu vou enlouquecer. E se eu enlouquecer, eu vou destruir minha família. Se eu destruir minha família, nem vocês e nem eu, ninguém vai falar nada. Vocês entenderam isso? É bem nessa pegada. Pode parecer loucura tudo isso que eu tô falando pra vocês, mas amenizou. Eu sinto calor, tanto que tá frio, chovendo, e eu tô com calor, gente. Eu sinto calor controlado. Aquele suador que eu tava tendo de noite, já não estou tendo mais. E eu ainda tô tomando fitoterápico, mas lembra, eu contei pra vocês que eu já tive 2 episódios de eu acordar com a roupa extremamente molhada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. O ar-condicionado ligado, o ventilador ligado, eu ainda sinto, mas é menos. Dentro disso, eu percebi que até a minha libido, que eu não tô usando a pomada ainda que a médica indicou, porque eu esqueci de comprar, gente, eu esqueci. Deu uma boa melhorada, sabe? Eu estou mais leve, eu consigo brincar mais, eu consigo ficar mais tranquila, e eu tô dando espaço para que, se for isso mesmo, que eu acredito que seja, para que a espiritualidade comece a falar mais, a ancestralidade comece a falar mais, sabe? Isso, situações que eu tô vendo, que eu posso mudar, que eu posso transmutar, eu pratico muito mais o Ho'oponopono, mas eu entendo sim, hoje, diante disso, né, que não é só o físico da gente, né, tem algo ali dentro da espiritualidade que precisa ser trago à tona, né. As pessoas falam muito da reposição hormonal, as pessoas falam muito de uma meditação, de uma yoga, mas não é só por fazer, tem um porquê, né? Depois que eu tive essa conversa com a minha ancestralidade, enfim, que eu não sei quem são, quais são, e não faço ideia, mas eu, sabe quando parece que assim, é como se todo mundo tivesse entrado numa sintonia, calma, vamos fazer assim, né? Tanto que esse vídeo vai ter uma extensão, não sobre isso, mas sobre a conversa que eu tive com a Su, com a minha professora lá da escola, Vida Runa de Valor, e eu vou contar num vídeo mais detalhado, mais pra frente pra vocês, o que foi que aconteceu, do porquê que a gente conversou, e o quanto é importante a gente praticar o autoconhecimento para que a gente reconheça em nós, e como que a espiritualidade, a nossa essência, Deus, o universo, traz sim para nós tudo aquilo que precisa ser limpo. Então hoje a minha reflexão para vocês é, abram a visão de vocês. Todos, não é só as mulheres, os homens, as parceiras, todos abram a visão de vocês, pesquisem, sabe? Se você já é do mundo espiritual, ali acredita, pergunta, não custa nada, fala com a tua espiritualidade, fala com a tua essência, porque eu falei com a minha e me trouxe um certo alívio. Eu não tô dizendo que eu não sinto mais nada, eu sinto, meu povo, é verdade, só um minuto. Eu não tô dizendo que eu não sinto mais nada, eu sinto, porém, tá um pouco mais equilibrado. Tanto, deixa eu já contar pra vocês, aproveitar que eu bebi água. Eu relatei pra vocês que em outubro do ano passado eu comecei com uma crise de tosse, que Strepsils, mel, xarope, remédio, todo, nada fazia efeito. Clínico, pneumo, cardio, gastro, me liberaram. Os 4. Falaram, você não tem nada, amiga? Falei, gente, que legal, e agora? Né? E essa tosse que não vai? A nova endocrinologista disse que poderia ser um sintoma da menopausa do climatério, da pré-menopausa do climatério, mas que eu precisava passar com o otorrino para investigar. Tá. Eu consegui marcar uma consulta com a otorrino e ela falou que eu sou perfeito. O Paulo entrou na sala comigo e você tem isso? Você sente isso? Eu, não, porque eu não sinto. Não. Tá. A gente vai te examinar. Aí vai, examina o ouvido, examina o nariz, garganta. Ela falou, filha, você é perfeita. Você não tem nem desvio, você não tem nada. Falei, ai, que bom. E eu tava com a bala de hortelã, que hoje eu não tô, pra aliviar a tosse, porque tem uma determinada marca das balas de hortelã que, nossa, gente, eu durmo com ela. Quando eu tô com a tosse muito ativa, eu durmo com ela. É bem nessa pegada. E desde que eu conversei com a espiritualidade, com a minha ancestralidade, até a tosse diminuiu. A sensação que eu tenho, gente, é que, sabe, falar, eu preciso pôr pra fora, né? Não dá pra explicar. E aí, quando eu entendi que eu e a Su, a gente conversou, e eu falei, meu, é isso que eu sinto. Falei, galerinha, vamos conversar, vamos trazer equilíbrio aí, porque eu vou enlouquecer, né? Não sei quantas pessoas falando ao mesmo tempo, da ancestralidade. E eu, não dá.
Vamos manter um contato ali, uma coisa mais, um de cada vez, uma inspiração, uma intuição. Vamos manter ali, porque senão não vai dar. Até minha tosse diminuiu, tanto que eu já tô há uns 3 dias praticamente sem chupar bala. Eu acordo de madrugada com um pouco de tosse, mas eu bebo um pouco de água, passa. O que não passava, gente. O que não passava. A última live que eu fiz, os últimos vídeos que eu gravei, vocês vão ver. Não, os próximos que eu gravei, que vão ao ar ainda, eu gravei com bala na boca. Porque eu não conseguia falar sem ter ali o tempo inteiro, sabe? Porque era uma tosse que não dava pra explicar. Como eu disse, a sensação que eu tinha era de que tinha muita gente querendo falar. Sabe quando você tá assim... Todo mundo já viu aqueles filmes das bolsas de valores dos Estados Unidos, ok? E é uma loucura. Era isso que eu sentia. Depois que eu falei, galera, vamos manter um equilíbrio. Por favor. Porque eu vou enlouquecer. Eu vou, gente. Eu vou enlouquecer. E eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês me ajudem para que eu possa ajudar vocês. Cara, até a tosse amenizou. O suador da noite amenizou. Eu tô dormindo melhor à noite. E eu confesso que eu já tô há 2 dias sem tomar o fitoterápico. E eu estou dormindo mesmo sem tomar o fitoterápico. Porque acabou e eu esqueci de comprar. Eu esqueci. Eu esqueci. Tanto, eu vou até mostrar pra vocês. Eu gosto desse brilhozinho aqui pra boca. E eu tenho esse, tenho um outro azul, tenho um outro verde que eu deixo guardado pelos cantos da casa. Mas eu sempre sei onde tá. Ou tá aqui nessa mesa do computador, ou tá aqui onde tá a mesa da impressora, ou tá no carro. Eu não achava. Eu tô há 1 semana atrás desse negocinho, porque eu esqueci. Agora tá sem a cabeça. Agora não, ela só tá melhorando. Vai melhorar, né? Tenho fé em Deus que esse equilíbrio, essa conversa toda que eu tive com a minha ancestralidade vai trazer. Por isso que eu quis ler esse mini resumo pra vocês, porque é importante, né? Tá, aqui eu coloquei mudanças hormonais e seu impacto na saúde mental. A queda hormonal durante a menopausa pode afetar o humor e a saúde mental. Bobagem. E a espiritualidade pode desempenhar um papel importante na gestão desses desafios. Cara, eu tenho certeza. Faz o teste. Abre a tua visão. Abre. Sai um pouco do protocolo, né? Porque a gente tem mania de seguir protocolo. Sai do protocolo, do que o médico falou, do que o especialista... Conversa contigo, sabe? Vai, senta na tua privada, senta na tua cama, senta no teu sofá, senta no chão, senta onde você quiser e fala com você. Fala, galera, é o seguinte, deixa eu conversar aqui um trem com vocês. Eu falo assim, livremente, porque pra mim é natural. Porém, se você precisa de uma linguagem mais tradicional, uma coisa, fale do seu jeito, mas fala, gente, é o seguinte, eu já entendi que eu, como mulher, sou a voz que vocês não foram. Mas para que a gente possa se comunicar e para que vocês possam se expressar, vamos manter uma linha onde vocês não me atrapalhem e eu não atrapalhe vocês? E assim a gente pode ter um equilíbrio de comunicação e a vida fluir? Né? Eu não sei o que você está passando nesse teu momento do climatério, qual é a fase que você se encontra na sua menopausa, qual é a fase da vida que você está sentindo, tocando e vivendo. Porém, a tua espiritualidade, a tua ancestralidade, ela tem um forte impacto sobre tudo que você vive. Eu ainda, Gisele, não tinha noção disso. Para mim era carne. Era totalmente carne. E depois dessa aula, né, trazendo a linguagem na metafísica, eu falei, cara, deixa eu fazer uma pesquisa. E eu comecei a pesquisar, tanto que eu li um artigo que não me permitiu compartilhar. Isso que eu li, eu vou deixar nos comentários desse vídeo, tá? Eu li um artigo de eu não lembro o nome do rapaz, né, de um médico, e ele ainda colocou, trazendo essa ligação, né, esse entrelaçamento entre a menopausa, climatério, pré-menopausa e a espiritualidade, ele dizendo que estava tudo ali junto, mas ele já trouxe para um lado mais mórbido, como se fosse uma preparação para a gente morrer. Eu falei, não, eu quero viver até os 100, para com isso. Porém, traz ali uma linguagem do Egito, do olho de Horus, o poder que tem, né, porque a tireoide, a glândula pineal, o terceiro olho, gente, é tudo ligado. Mas a minha reflexão e o meu exemplo para vocês é que quando eu conversei com eles, falei, galera, eu preciso de ajuda. Vocês querem falar? Eu preciso de ajuda. Vocês querem se expressar? Vamos manter uma linha de raciocínio? Vamos manter uma linha de comunicação para que eu possa me equilibrar,
ficar bem e automaticamente vocês possam se comunicar. Cara, tudo melhorou. A tosse. Eu ando com um pacote de bala em casa agora, né? Depois que a gente passou por isso. Em 15 dias eu comi um pacote com 100 balas. E aí eu comprei o segundo e tá aí ainda, né? Tanto que o Paulinho andou ficando ruim de garganta, porque tá chovendo aqui, né? Tá frio. E o Paulinho, só de usar a bala, não precisou tomar medicação. O Paulo também pegou chuva, pegou gripe. Só de chupar a bala também foi melhor do que aquela pastilha Strepsils pro Paulo. Pra mim, a Strepsils só coça mais ainda. Parece que eu quero gritar, fala, sabe? É bem isso. Então conversem com vocês, olhem pra vocês, porque literalmente é um momento de introspecção nosso. Mas você que tem uma parceira, ou um parceiro, ou você homem que tem uma parceira, ou você mulher que tem uma parceira, que tem mais de 40 anos, e você viu que tem alguma coisa ali, sabe, faz pesquisa, dá um Google, cara, dá um Google, não quer dar um Google, conversa com uma espiritualidade. Qual é a espiritualidade? Eu vou num centro de não, com a sua. A tua espiritualidade está dentro de ti. Óbvio, se você quiser ir procurar, nada contra, mas toda a resposta que a gente precisa está dentro de nós, sabe, num impulso, eu pedi ajuda. Falei, gente, vamos manter uma linha? E realmente me ajudou, tanto que eu até parei de tossir. Vocês veem? Eu até parei de tossir. E é tão bom isso, gente. Só que eu não percebo as coisas na hora, eu percebo depois. Eu falo, olha, agora que eu fui beber água que eu falei, eu não tossi ainda, ó. Enfim, que de alguma forma esse vídeo possa trazer para você, mulher, um caminho a mais para que você tenha o equilíbrio necessário para passar por essa fase insana. E que você, companheiro ou companheira de uma mulher que está no climatério, no meu caso, eu entrei precoce, mas enfim, que está no climatério ou que já está na menopausa, sabe? Ajude, se comunique, fale com ela para que ela possa sentir um porto seguro e assim ela, sabe, conversar. O Paulo ainda falou, você mudou. Falei, mudei? Ele falou, você está muito mais calma. Falei, que bom, né? A gente passou na otorrina e ele entrou comigo. E aí a gente falando, né, do que o remédio tinha ajudado, aí o Paulo, no humor, então, nem se fala. Só que mesmo sem, né, depois de já ter saído da otorrina, a gente tava falando esses dias, ele ainda falou, você tá bem melhor. Tipo, eu já deixo ele me dar mais beijos no rosto, ou me abraçar, ou me dar um beijo, ou fazer brincadeira, eu já deixo mais. Mas pra vocês verem, hoje, dia 10 de junho, o dia que eu gravei esse vídeo aqui pra vocês, o Paulinho faz aula de música, faz aula de violão. Então ele fica até 1 hora na escola. Então quem busca sou eu, ou quem busca é o Paulo. E eu tô aqui em casa, de boa, fazendo as minhas coisas, estava com o almoço já pronto, esperando só o Paulo e o Paulo entrarem para que eles almoçassem e o Paulo pudesse ir trabalhar. Aí o Paulo me manda uma mensagem. Putz, juro pra vocês... Ai, que tá no celular. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Juro pra vocês. Aí eu percebi o quanto... Opa, peraí, deixa eu trazer pra cá. O quanto eu tô bem melhor em relação aos sintomas que eu tô... Da raiva, do impulso. Tem até uma foto do meu filho. Quando foi 1h05, o Paulo me mandou uma mensagem assim, PQP, o Paulinho, esqueci. Aí eu respondi, sério? E liguei. Eu falei, é sério que você esqueceu o Paulinho? Aí ele colocou, não, antes de eu ligar, eu só falei, sério? Ele colocou, 1h05, tô em Santos, vou ver se o meu compadre, que é o padrinho do meu filho, está perto e vejo se ele busca. 1h06, eu liguei pra ele, falei, é sério que você esqueceu o Paulinho? É sério que você tá em Santos? Ele, não, pera, calma. Eu falei, é sério. Eu desliguei o telefone, joguei o telefone em cima da cama, coloquei essa blusa e já ia saindo. Quando eu saio, tá os dois na porta. Dando uma risada. Na hora, veio aquele... Sabe, assim... Me deu uma vontade de brigar, de xingar, só que eu falei, cara, você não tem noção da guerra que tu ia arrumar comigo agora. Ele, tu bate que eu esqueci o Paulinho. Ele, você desligou o telefone na minha cara. Porque ele ia falar e eu desliguei o telefone, joguei e fui me vestir. Vesti essa blusa pra ir buscar o Paulinho. Quando eu chego, tá os dois na porta. E hoje, agora, né, conversando com vocês, eu consigo analisar o quanto esse equilíbrio com a minha ancestralidade ali ajudou eu não explodir de uma forma negativa. Porque eu podia ter brigado, o coração batendo. Eu podia ter brigado, eu podia ter explodido, eu podia ter xingado, porque a gente não tem controle das nossas ações nesse momento. Mas eu não fiz isso. Eu saí lá fora e falei, vocês dois são doidos. Quando eu abri a porta, pelo portão embaixo, eu já vi do pezinho do Paulinho. Eu falei, eu não acredito que eles fizeram isso. E eu já saí dando risada. Eu falei, vocês dois, e você não tem noção do que você fez comigo. Ele, você acha que eu esqueci o nosso filho? Ele, você desligou o telefone na minha cara. Eu falei, desliguei mesmo, você nunca mais faça isso. Mas tá vendo? É isso. Antes de eu conversar, 2 semanas atrás, não, foi a semana passada, há uma semana atrás, era o suficiente para mim chegar lá na rua, já querendo brigar, falar e acontecer. Eu não precisei,
porque a minha ancestralidade está no equilíbrio comigo e tipo, foi uma brincadeira, não precisa se emputecer, não precisa brigar, não precisa xingar, acabou, foi só uma brincadeira. O coração acelerado, quase saindo pela boca, mas foi só uma brincadeira. Então foi muito rápido, né? Eu esquentei quando eu liguei, que ele falou, eu vou ver, já joguei o telefone e já saí. Mas quando eu cheguei no portão que eu vi, eu falei, então tá bom, então eles estão aqui, tá vendo? Então por isso que é importante ter esse equilíbrio, né? A meditação, o Ho'oponopono, olhar para você e falar com a tua ancestralidade para que você encontre a melhor maneira de viver essa fase insana que é o climatério, a pré-menopausa. Lembrando, adendo importante que eu sempre vou falar. Se você tem mais de 35 anos, procura um ginecologista, endocrinologista, peça um teste hormonal para saber como que anda a sua saúde íntima feminina, linda, perfeita do jeito que ela é. Até com o declínio hormonal é perfeito. Porque a partir dos 35 anos, nós mulheres começamos a sofrer o declínio hormonal. Se você tem mais de 40, pode ser 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, e sente, não é só o calor que a menopausa representa, não é só a falta de sexo que a menopausa representa, não é só a irritabilidade que a menopausa representa, é tudo. Um zumbido de estranho, uma coceira que nunca cessa no ouvido, uma tosse que não tem remédio no mundo que não resolve, uma dor nas articulações, um esquecimento. Você fala, não, mas como que é mesmo? Né? Você tá conversando, do nada também, tipo, aí você fala, eu tava falando sobre o que mesmo? Se você estoura espinha no seu rosto, teu cabelo cai, você faz assim, ó, cabelo cai, tua unha fica fraca. Eu tô quebrando as unhas do dedão do pé, pra vocês terem uma noção, meu dedão do pé abriu assim, de ponta a ponta. Se você tá vendo que tem alguma coisa diferente com você, né, um cansaço, um esgotamento, que você fala, não dou conta não banco tudo isso não tenho estrutura emocional, física para fazer nada hoje. Se você sente que isso não faz parte de você, assim como tantos outros sintomas, procura um ginecologista, endocrinologista e peça um teste hormonal. Mas, Gi, fiz os exames e não acusaram nada. Meu amor, os exames podem dizer nada, mas lembra, não é só carne, é espiritual. Então, olha para você, conversa com a sua ancestralidade que você vai ver que vai ter mais equilíbrio. Eu juro para vocês. Do primeiro exame que eu fiz, do primeiro teste hormonal que eu fiz pro segundo, os hormônios fizeram assim, tipo, eles estavam aqui, eles fizeram assim. A minha ginecologista falou, você tá no ápice, né, filha? Eu falei, senhora acha? Eu tava enlouquecendo. E aí depois que eu consegui conversar, trazendo uma visão mais espiritual, eu consegui trazer uma paz pra mim. E é sobre isso, sabe? Então, reflitam bastante, sabe? Não é como diz naquele livro maravilhoso, e aliás, como diz, né, nosso querido Shakespeare, entre o céu e a terra há muito mais coisas do que o homem conhece e desconhece. Então, entre você e o seu médico e um papelzinho, há muito mais coisa do que você e o seu médico desconhecem. Então, converse com a sua ancestralidade para que você procure viver aí com um pouco mais de equilíbrio, tá bom? Esse foi o meu Diário do Climatério de hoje. Até o próximo Diário do Climatério. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim, saúda e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do seu mundo um lugar melhor, olhe para dentro de si e mude. Até o próximo vídeo.